tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma tarde de aprendizado em física. Sei que é a matéria que é favorita de todo mundo. Vocês passam a semana esperando nossa aula. Então a gente vai continuar hoje falando sobre os fenômenos ópticos, né? Como é que a luz se comporta, como é que ela se diferencia de uma onda, de uma partícula. E, claro, semana passada a gente deu uma introduçãozinha a fenômenos, explicando o que é uma reflexão, uma absorção, né? Como é que funciona um fenômeno óptico em si, dentro do nosso sistema. E hoje a gente vai dar um foco especial na parte de reflexão, tá bom? Com o intuito de você entender o que é uma reflexão, como é que funciona essa reflexão dentro de um sistema. E, em especial, hoje, a gente vai ver reflexão em espelhos planos, ok? Entender como é que funciona um espelho plano, o que é um espelho plano para a física, né? É diferente um pouquinho do que a gente tem no modo convencional, na ideia convencional de espelho plano do dia a dia, mas claro que a gente vai indicar todos os detalhes, como é que você sai de uma questão como essa, o conteúdo abordado, tudo isso a gente vê durante a nossa aulinha de hoje à tarde. Bacana? Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar. Antes disso, a gente vai passar, antes de chegar em espelhos planos, na verdade, a gente vai passar um pouquinho sobre o conceito de reflexão, tá bom? Reflexão, conceitos, elementos e as leis que aplicam dentro daquele sistema de reflexão. Segundo a narrativa do poeta romano Ovídio, em seu livro Metamorfoses, Narciso foi um jovem belíssimo, que por ter recusado o amor de uma ninfa, foi condenado por Nêmesis, deusa da vingança e da ética, a apaixonar-se por sua própria imagem refletida nas águas de um lago tranquilo. Olha como ele fala, imagem refletida. Olha aí. Primeira ideia de reflexo. Nas águas de um lago tranquilo. Narciso, nome derivado de narque, que em grego significa entorpecido, teria ficado obcecado por admirar-se, até sua completa inaninância, o que lhe ceifou a vida, transformando em uma flor, tá bom? O famoso narciso aí que a gente tem. A inanição do narciso faz com que ele se apaixone pelo próprio reflexo na água. Mas, quando a gente fala disso aí, nota-se que a superfície da água se comporta como um espelho plano. A superfície da água, por isso que eu falei daquela parte de água tranquila, olha ali, se comporta como um espelho plano, o qual, refletindo a luz difundida pelo corpo do rapaz, produz uma imagem encantadora, razão do seu autodeslumbramento. A lenda de Narciso, né? Como acho que muita gente já deve ter ouvido a palavra narcisista, é aquela pessoa que é apaixonada por si mesmo, né? Que se acha sempre a melhor opção. Bom, esse termo vem do Narciso, ok? Que, segundo a lenda grega, acaba se apaixonando pelo próprio reflexo e morrendo afogado ao tentar conseguir pegar, né, no reflexo, tentar beijar o próprio reflexo. E quando ele faz isso, gente, eu estou falando de uma superfície refletora. O fato de eu conseguir me enxergar, o fato de eu conseguir me olhar através de uma superfície, faz com que aquela superfície seja classificada como superfície refletora. A gente viu já há umas 2 semanas a classificação entre reflexões. Você tem a reflexão direta e a reflexão difusa, né? Quando eu tenho uma reflexão bem feita, uma reflexão limpa, chama ela de reflexão direita ou direta. Isso faz com que o narciso consiga se enxergar. Mas a gente sabe que naquela época você não tinha espelhos, né? Você não tinha a ideia de espelho ainda. Mas você sabe também que um lago ou uma água, quando ela está tranquila, calma, sem agitação nenhuma, ela reflete muito bem o que é mostrado a ela. E essa é a ideia que o Narciso passa para a gente. Que o lago está funcionando como um espelho plano. Você consegue se enxergar e você consegue se enxergar em proporções iguais. A sua mão, no reflexo, tem o tamanho da sua mão real. O seu olho, no reflexo, tem o tamanho do seu olho real. Então, tudo isso, dentro daquela parte de reflexão, cabe-se ao espelho plano. Então, a gente chega à primeira ideia de espelho plano,
que é o fato de você enxergar um reflexo com todas as dimensões do seu corpo sendo preservadas, tá bom? Mão do mesmo tamanho, olho do mesmo tamanho, todos os membros assim que você olha no espelho, objetos que você olha no espelho plano, eles conservam o tamanho original, né, do objeto. Bacana? Então a gente tem o seguinte, que a reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar, a luz volta a se propagar no meio de origem. Então, a luz, ela bate e volta, literalmente. Ele está falando sobre a reflexão como a capacidade que a luz tem de voltar a se propagar em seu meio de origem, após incidir em uma superfície de separação desse meio com o outro. Essa superfície de separação eu chamo de fronteira. Que é uma fronteira geograficamente falando. Uma fronteira, na geografia, é a separação entre duas regiões politicamente divididas, seja entre dois estados ou dois países, por exemplo. Mas na física, uma fronteira é a divisão entre dois meios, certo? Você tem o ar, a fina película de água de uma piscina e a água depois dela. Então, o ar é um meio, a água da piscina é outro. A divisão entre eles é uma fronteira, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma fronteira na física, eu tenho uma separação entre dois meios. E quando uma luz bate em uma fronteira e volta a se propagar no mesmo meio que ela estava antes, eu tenho uma reflexão. Considere o esquema a seguir, que representa a reflexão de um raio de luz, destacando os elementos nela envolvidos. Então, ó, você tem uma superfície polida e refletora. O que é que eu preciso para ter uma reflexão no primeiro momento? Eu preciso de uma superfície que permita aquilo. Não necessariamente um espelho propriamente dito. Você pode ter um metal que reflete bem. Você pode ter um lago, né? Uma piscina, uma água parada que consiga refletir bem. Então, essa superfície ela é considerada polida, porque ela não tem nenhuma irregularidade, uma ondulação ou coisa do tipo, e refletora, porque ela consegue fazer com que o seu feixe de luz volte a se propagar no formato original, né? No meio original. Então, na nossa figura, você tem essa superfície azulada. Olha, essa superfície azulada, vou marcar aqui, ela é uma fronteira. Essa diferença bem aí é uma fronteira. Ela faz com que o raio incidente, ó, representado por AB, esse raio que chega aqui, que eu vou marcar de vermelho, bata nela e volte. Então, você teria essa situação aqui como reflexão, desculpa. Ela bate e volta a se propagar no seu meio original. Isso é característica de um raio incidente. E quando ele volta, ele é chamado de raio refletido, tá bom? Então, você tem um raio de luz batendo na fronteira, que vai incidir, raio incidente, e esse raio de luz vai bater na fronteira e voltar. Vai ser chamado de raio refletido. Então, você tem raio incidente e raio incidido toda vez que você faz uma reflexão naquele meu sistema, tá bom? Raio incidente e o raio refletido. Você tem o N, que é a reta normal que passa em um ponto de incidência. Percebam que todo feixe de luz ele tem um contato. Deixa eu até fazer de novo aqui os feixes. Todo feixe de luz ele vem, ele bate e ele volta. Esse ponto bem aqui de contato, esse pontinho B, ele é chamado de ponto de incidência. É justamente aonde a luz vai bater, tá bom? Esse ponto aqui é o chamado ponto de incidência. É nele que a luz bate. Quando a luz bate nele, ela volta. Então, o raio incidente deixa de existir e começa a existir um raio refletido. Bateu, voltou.
Só que esse ponto de contato gera uma reta que a gente chama de reta normal, que é a coisa mais lenta da física inteira, tá bom? Então, esse ponto aqui no meio, ó, simbolizado pela letra N, é onde vai ficar a nossa reta normal. E a nossa reta normal faz uma divisão entre os ângulos. O que é importante disso tudo? O ângulo formado. Percebam que aqui você tem um ângulo I e aqui você tem um ângulo R, ó. Ângulo I e ângulo R. Esses dois ângulos representam justamente o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio refletido faz com a reta normal. Então, o que foi que aconteceu para eu poder ter uma reflexão? O feixe de luz veio, bateu na fronteira, né, na superfície polida e refletora, e voltou como um raio refletido. Então, você tem um raio incidente e o raio refletido. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é chamado de ângulo incidente. E o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é chamado de ângulo refletido, né? É o ângulo de reflexão ali. Bom, isso aí é a ideia original da reflexão. Só que na reflexão existe uma regra. Que regra é essa? O ângulo de incidência, numa reflexão espelho plano, como a gente está vendo agora aqui, é igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois ângulos aqui, para eu ter uma reflexão polida, não, uma reflexão limpa, então eles têm que ser iguais. Essa é a primeira ideia que você tem que ter. Os ângulos são iguais quando eu tenho uma reflexão limpa, né? Uma reflexão propriamente dita aí. Bacana? E aí a gente tem as leis da reflexão. O fenômeno da reflexão é regido por duas leis que podem ser verificadas teórica e experimentalmente. Essas duas leis são bem simples de se entender. A primeira lei da reflexão fala o seguinte: o raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal, no ponto de incidência, e o raio incidente são coplanares. É um texto totalmente confuso, eu sei, mas ele só está dizendo o seguinte, que o raio de luz bate na superfície e volta a se propagar na mesma direção. Quando ele fala que são coplanares, significa que eles têm o mesmo plano. Ou seja, eles se propagam na mesma situação, no mesmo plano ou na mesma situação daquele meu sistema. O que não pode acontecer é o raio de luz bater e atravessar o espelho. Aí já é um outro fenômeno físico que a gente viu chamado de refração, né? Não é mais reflexão. Então, quando você tem essa situação do raio de luz bater e voltar para o mesmo plano original, eles são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. A segunda lei, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Olha aí, ângulo de reflexão e ângulo de incidência sendo iguais. Foi o que eu te falei agora no slide anterior. Ângulo de incidência é igual ao seu ângulo de reflexão. Justamente porque esses ângulos têm que ter o mesmo valor para que você consiga, né, fazer uma reflexão limpa, uma reflexão direta, para que você consiga observar a imagem gerada no meu sistema. Se essa imagem for embaçada, se essa imagem for irregular, eu teria aí uma reflexão difusa. Quando a reflexão é difusa, esses ângulos não são iguais, tá bom? Esses ângulos não são iguais. Olha aí o nosso exemplo. Você tem um transferidor, você tem aí os ângulos daqui até o outro lado, né? 180 graus, quando você teria essa transformação. Observa-se que aqui no meio, deixa eu mudar a cor um pouquinho. Observa-se que aqui no meio você tem 270 graus, correto? Então, a cada subida de ângulo, eu vou aumentando 10. 190, 200,
210, 220, 230, 240, 250, 260. Passo 270 e eu aumento de 10 em 10 também. 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 e o 360 lá do complemento da circunferência. Certo? Olha o que é que o feixe de luz fala pra gente. Percebam que o feixe de luz ele vem aqui, desse 240. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Esse feixe de luz vem aqui, ó. Esse feixe de luz, ele vai bater numa superfície espelhada e vai sair naquele mesmo ângulo de entrada que ele teve, tá bom? Esse feixe de luz obedece às leis da reflexão. Ele está sendo refletido por um espelho. Quando isso acontece, quando você tem esse efeito da reflexão, você tem que o feixe de luz incidente, tá bom? Que seria esse feixe aqui de baixo, ó. Esse feixe de luz aqui, que é o incidente. Ele vai bater no meu espelho e vai voltar. E aí, depois que ele bate e volta, ele é chamado de feixe de luz refletido. Então, você teria aí o feixe incidente e o feixe refletido ao meu sistema. E a segunda lei da reflexão fala o quê? Fala que o ângulo tem que ser igual para os dois. Perceba aí, ó. De 270 até 240, eu tenho uma diferença de 30 graus. 240, 250, 260, 270, 30 graus. E quando ele bate e volta, para obedecer à segunda lei da reflexão, esse outro ângulo aqui também tem que ser 30 graus. Vamos ver se bate aí, ó. 270, 280, 290, 300. Então, ele também teria um valor de 30 graus. Aí eu consigo, pela figura, perceber que ele obedece às duas leis da reflexão. Ele obedece tanto o fato de ser coplanar, ó, podemos observar que os pincéis incidente e refletido são coplanares, ou seja, o feixe de luz bate no espelho e volta, isto é, estão quase totalmente contidos no plano de apoio do espelho, e também a segunda lei da reflexão. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E aí eu tenho 30 graus de um lado, 30 graus do outro, justamente obedecendo à segunda lei da reflexão. É possível verificar ainda a reversibilidade da luz. Repare que, independentemente de uma luz provir de cima ou de baixo, sua trajetória é a mesma. Eu disse que a luz veio de baixo, refletiu e foi para cima. Só que se eu tivesse feito o exemplo ao contrário, a luz tivesse vindo de cima, bateu no espelho e foi para baixo, não mudaria nada. Não teria nenhuma diferença entre os sistemas adotados. Os ângulos continuariam sendo 30 graus e a única diferença é que o raio incidente agora seria refletido e o raio refletido agora seria o incidente, né? Então, tanto faz aí e a gente consegue também entender o princípio da reversibilidade da luz. Então, por esse esqueminha básico, você pode fazer isso na sua casa, pegar um transferidor e um pedaço de espelho e botar, por exemplo, a luz de uma lanterna. Vai acontecer a mesma coisa aí nesse sistema. Se você não tiver um laser, né? Se tiver um laser, fica muito mais fácil também. Você vai ver que os raios são coplanares, ou seja, eles voltam a se propagar no meio original e que os ângulos são iguais. Tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão tem ali o mesmo valor. Beleza. Então, agora que a gente sabe sobre as leis da reflexão e como elas se comportam dentro de um sistema, você tem que ver a relação de ter um espelho plano naquele sistema. O que é um espelho plano? O espelho plano é qualquer superfície plana, polida, com alto poder refletor. Ou seja,
como o próprio nome já diz, o espelho plano tem que ser plano. Você não pode ter um espelho ondulado ou um espelho curvo, como a gente tem alguns outros exemplos. Um espelho de maquiagem, por exemplo, ele é um espelho curvo. Um retrovisor de um carro também é um espelho curvo. Claro, ele não vai ser uma curva muito acentuada, porque não faria sentido. Mas ele tem uma leve curvatura, tá bom? Que é para você ter um desempenho melhor na função daquele espelho. O espelho plano, como o próprio nome já diz, tem que ser plano, certinho, reto, planinho, bacana. Ele também tem que ser polido. O que significa ser polido? Significa que ele não pode ter rasuras, rachadura, buracos no espelho. Ele não pode ter nada disso. Ele tem que ser todo retinho e sem nenhuma deformidade, né? Sem nenhuma rasura no espelho, sem nenhum trincado no espelho. E ele tem um alto poder refletor. O que significa esse alto poder refletor? O poder refletor significa dizer que aquela superfície ali, ela faz uma reflexão clara. Ela não faz uma reflexão difusa, né? Uma reflexão embaralhada aí, não. Isso é coisa de espelhos não planos, como, por exemplo, aqueles espelhos de circo. Não sei se vocês já viram espelho de circo, mas às vezes a pessoa se enxerga mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra. Tudo isso é graças a esse fato do alto poder refletor do espelho não existir lá, ok? Então a superfície plana, o espelho plano, ele precisa ter essa característica aí, ok? Bons espelhos planos são obtidos pelo polimento de chapas metálicas. Então, aquele espelho que você tem na sua casa, ele é feito geralmente de chapa ou vidro e alino, né? A gente fala dele um pouquinho. Entretanto, os espelhos obtidos assim nem sempre são baratos e funcionais. Em geral, os espelhos planos são confeccionados a partir de uma lâmina de vidro e alino, transparente, tá bom? Muito limpa, de faces paralelas. Então, como é que é produzido um espelho da sua casa, aquele espelho que você usa aí no seu dia a dia? Você pega uma chapa metálica, você bota uma chapa metálica bem fina e derrama sobre ele um tipo de líquido. Só que aquele líquido é vidro hialinado, ou vidro hialino, tá bom? Em formato líquido. Aí ele percorre toda a chapa, ele preenche toda a chapa, e quando ele resfria, ele solidifica. Aí você tem uma superfície muito limpa, de face transparente, né? Ou face refletora. Sendo uma delas recoberta por uma película de nitrato de prata, que reduz a prata metálica. Bom, espelhos. Geralmente vidro é mais caro, vidro é caro. Espelho não é tão caro, porque é um tipo de vidro que foi feito de uma forma líquida e usado para preencher vários espelhos. Mas a parte mais cara do espelho é essa película de nitrato de prata que o pessoal bota, né, para reduzir aquela prata metálica, que é o que faz a imagem embaçar, por exemplo. A fixação dessa película é obtida colocando-se sobre ela uma fina camada de cobre que recebe demãos, tinta e verniz. Os espelhos planos têm emprego bastante diversificado. São utilizados domesticamente, né, para muitos fins, também como componente de vários sistemas ópticos. A gente vai ver que o seu óculos nada mais é do que uma superfície, tá bom? Que permite uma determinada reflexão. Aquela superfície, que é o óculos, vai ter um tipo de dispersão de luz dentro dela, mas a gente vai ver isso lá em lentes, tá bom? Olha para cá. Você tem um espelho plano aqui no quadro e tem uma superfície refletora. Essa superfície aqui, ó, é o que a gente chama de fronteira. A superfície vai acontecer da seguinte forma: os raios de luz batem no espelho e saem dele. Quando isso acontece, você tem a formação de ângulos. Esse ângulo aqui em vermelho, é esse mesmo ângulo aqui, desse lado. Para o primeiro raio refletor. Para o segundo raio refletor, é a mesma coisa. Para o terceiro e assim sucessivamente. Quando você tem vários raios refletores, você gera vários ângulos. Desse outro lado, ó, o ângulo roxo. Desse outro lado, o ângulo vermelho. Então você teria aí sempre esses mesmos ângulos, graças à segunda lei da reflexão.
Justamente cada ângulo gerando uma reflexão e assim você tendo aquele poder de reflexão dentro do meu sistema. Ok? Então o que a gente viu até agora? A gente viu as leis da reflexão, como é que funcionam a superfície, né? O caso lá do Narciso, por exemplo, e a ideia de espelho plano. Superfície plana, polida e de alto poder refletor. Bacana? Com isso, a gente consegue entrar nas primeiras ideias de questão. Analise as proposições a seguir sobre reflexão da luz. 1. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aquele sistema aplica um feixe de luz na minha superfície e o feixe de luz que era incidente bate e volta a se propagar no meio original. Então, tenho aqui, feixe de luz bateu, quando bate, volta a se propagar, gerando ângulos iguais. Ó. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom? 2. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Falso, né? A reflexão difusa não forma uma imagem nítida. Uma reflexão direita é que forma essa imagem mais nítida. 3. Reflexão regular, ou é direita, né? Os raios de luz propagam-se de forma paralelas uns aos outros. Verdadeiro. É justamente esse desenho aqui do slide anterior. Pedi licença para voltar. Ó. Você tem vários feixes de luz paralelos, justamente porque você tem uma reflexão regular. Superfície refletora, plana e polida. Galera aí de Jacobina e também a galera do YouTube já marcando letra B. Vamos ver que esse gabarito está certo. 4. Quando a luz é refletida em uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Quando eu tenho isso, ó, você tem que os ângulos de reflexão são iguais aos ângulos de incidência. Perfeito aí. O gabarito também da 4 está verdadeira. Então, as afirmativas verdadeiras seriam afirmativas 1, 3 e 4, né? Então, letra A está fora, letra C está fora, letra D está fora, letra E está fora. Nosso gabarito realmente seria letra B. Bacana? Galera acertando aí. Próxima questão é da PUC. Fala o seguinte. O ângulo de incidência em um espelho plano é 30 graus. Qual é o valor formado entre o raio refletido e sua superfície? Aí essa questão eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer.
que essa questão fala pra gente? Ele falou que o ângulo incidente do espelho é de 30 graus. Qual o valor do ângulo formado entre a reflexão da superfície? Olha aqui, você vai ter uma superfície plana, polida, com alto poder de reflexão, né, como ele falou na questão, e você vai ter um raio incidente naquele meu sistema. Esse raio chega, gera um ponto de contato, como eu tinha falado para vocês, aquele pontinho de contato que a gente já viu lá na ideia. E esse ponto de contato gera um traçado que é a nossa reta normal, né? Pronto. Se é uma superfície refletora, né? Se você tem uma reflexão, você tem aqui uma superfície refletora, aquele raio nosso, que é o chamado raio incidente, esse raio vermelho aqui, que é o chamado incidente, ele bate na superfície e reflete. Refletir é você voltar para o mesmo meio. Então, esse raio que é incidente é jogado para cá como um raio refletido. Tudo bem. Respeito à primeira lei da reflexão. Primeira lei está obedecida, né? Os raios coplanares, ou seja, eles voltam a se propagar no mesmo meio dos raios incidentes e assim eles conseguem ter essa superfície refletora. Deixa eu escrever aqui direito. Bacana. Quando eu tenho um ângulo de 30 graus submetido ao meu sistema, percebam que esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. E para que eu consiga respeitar a segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão têm que ser iguais. Então, se eu tenho 30 graus em um lado, eu consigo ter 30 graus no outro. Então, o fato de você ter uma reflexão limpa, regular, direita, né? Você tem aí o fato dos ângulos serem iguais. O ângulo incidente ser igual ao ângulo de reflexão. Então, você tem 30 graus no ângulo de incidência e 30 graus ali no meu ângulo de reflexão dentro daquele meu sistema de uma superfície refletora. Bacana? Então, nosso gabarito seria qual o valor do ângulo formado é o mesmo da incidência. O ângulo formado vale 30 graus também, né? Teria um valor aí de 30 graus para aquele meu sistema. Próxima questão é minha, fala o seguinte. A propriedade óptica que afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão é válida somente para os espelhos planos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Verdadeiro porque você precisa de uma superfície Você precisa ter uma superfície plana e polida para ter uma reflexão regular, para que os ângulos se tornem iguais. Como a gente já demonstrou no desenho anterior, não tem muita necessidade de explicar de novo, vou só fazer o mesmo desenho aqui. Você tem aqui a reta normal, os dois ângulos, né? Os dois feixes de incidência e de reflexão e os dois ângulos. Esses ângulos se caracterizam como iguais, por quê? Porque a superfície permite isso. Se fosse uma superfície regular, se fosse uma superfície torta, né? Olha aqui como é que funcionaria esse sistema. Imagina que essa superfície de baixo, essa preta embaixo, é uma superfície toda torta, irregular. Então, o feixe de luz bateria nele e sairia numa angulação completamente diferente, né? Sairia uma angulação completamente diferente. Você teria aqui nossa reta normal e esse primeiro ângulo, que é de roxo, ele seria um ângulo muito menor que esse segundo ângulo azul, ó, por exemplo. Então, nesse caso aqui,
você teria que o ângulo de incidência é diferente do ângulo de reflexão. Justamente porque nesse meu sistema, você não tem uma superfície plana e polida que permita essa reflexão regular de uma forma carinhosa, né? De uma forma aí que seja bem fácil você perceber. Bacana? A quarta questão fala o seguinte: o ângulo entre o raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Tá bom? Uma questãozinha mais elaborada. Foi o que ele falou. Você tem uma superfície dentro dele e o ângulo de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Então, você teve um raio de luz batendo no sistema e refletindo. Aquilo ali gerou um ângulo de 80 graus. Ele quer saber o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Ó, vou botar a reta normal de preto aqui também, tá bom? Por causa da superfície. Ele quer saber esse ângulo I, que está de vermelho. Saber esse ângulo I, que está de vermelho. Deixa eu botar aqui mais bonitinho. E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? E ele quer saber esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ, né? Geral aí. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Gente, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender o que a questão está te dizendo. Ele falou que o ângulo total formado é de 80 graus. Olha aqui. Você tem um ângulo I. Esse ângulo inteiro aqui, que eu vou marcar de preto, vale 80 graus, ó. Esse ângulo inteiro aqui vale 80 graus. Porém, a gente viu que pela segunda lei da reflexão, um ângulo de um lado e o ângulo do outro tem que ser iguais. Então, sabendo disso, eu consigo calcular esse nosso ângulo verdinho aqui da base, ó. E o próprio ângulo vermelho também. Se o ângulo todo é 80, então o valor do ângulo I é igual a 80 dividido por 2, que daria um total de 40 graus. Tá bom? Porque tem que ser dividido na metade, tem que ser metade para um lado e metade para o outro. Então, já tenho que esse meu ângulo I vermelho vale 40 graus. E meu ângulo de reflexão, que é o verde, também vale 40 graus. Para que a soma total consiga ser 80, né? Para que essa soma consiga ser 80 aí dentro do meu sistema. Porém, quando eu pego esse ângulo entre a superfície e a reta normal, né? Eu sei que esse ângulo todo vale 90 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo reto. É um ângulo que vale 90 graus. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 40 graus, que foi o ângulo verde que a gente achou, mais o ângulo θ, que é o que a gente quer descobrir, é igual a um ângulo reto. E um ângulo reto sempre vai valer 90 graus. Pronto. O 40 está positivo. Eu jogo ele para o outro lado e ele vai negativado. Então, o ângulo θ vai ser igual a 90 menos 40. Então, meu ângulo θ seria igual a quanto? 50 graus naquele meu sistema. Beleza? Então, olha o que a questão falou aí. Repetindo a questão, tá bom? Para você também que tá copiando aí. A galera de PAGEU acertou. TRJ também aí acertou tranquilo a questão. Então vamos comentar mais uma vez. Ele falou que o ângulo entre o raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Ou seja, o ângulo completo vale 80. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Ele quer essa diferença aí entre eles. Bom, o ângulo total foi 80. Se eu quero só o incidente, é metade dele. Então, 80 dividido por 2 daria 40 graus. Então, o valor desse ângulo incidente é igual a 40 graus. Quando eu tenho uma reflexão, né? Quando eu tenho uma parte de reflexão, aí eu tenho que aquele ângulo que também é refletido vale 40 graus, para que você possa obedecer à segunda lei da reflexão. Ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, beleza? E, então, esse lado inteiro aqui, de amarelo, ó, esse lado inteiro, vale 90 graus. Eu tenho um grande ângulo de 90, uma perpendicularidade. O ângulo perpendicular vale 90 graus. Então, eu sei que 40 mais o ângulo θ daria 90. Então, o θ é igual a 90 menos 40. Logo, o ângulo θ aí que eu quero descobrir vale 50 graus, né? Justamente pelo fato de 50 mais 40 baterem aqueles 90 graus que a gente já achou. Ok? Então, vamos em diante. E nossa questão agora fala o seguinte. O som é capaz de propagar-se no ar com uma velocidade média de 340 metros por segundo. Beleza, essa aqui é a velocidade do som. Considerando o tempo de persistência acústica igual a 0,1 segundo, ou seja, o tempo que você consegue emitir aquele som sendo 0,1 segundo, determine a menor distância entre a fonte de ondas sonoras e um obstáculo a fim de ouvirmos o eco sonoro.
Ele falou de eco. E aí, o que é um eco, gente? Vamos imaginar o que é um eco aí. Você já deve ter visto, feito, brincado de eco, né? De alguma forma aí, eu acho que não é nenhuma novidade para vocês. Um eco é o seguinte: um eco é quando você fala e se escuta, tá bom? Isso é o eco. Você pronuncia a sua fala, ela vai, bate em uma superfície e volta até você. Então não é que você esteja se escutando. Você ouve o som que você pronunciou porque ele refletiu em uma determinada fonte. Então imagina aí uma pessoa, né? Imagina uma pessoa que está gritando, por exemplo, está falando. A pessoa está se comunicando aí, ou tentando se comunicar com a gente. E aí ele está a uma determinada distância, né? Daquela parede, daquele objeto. Ele emite um som. O som bate na superfície, olha aí. O som bate na superfície, produz um ponto de contato e volta em direção ao ouvido da pessoa. Isso aqui é o que me gera um eco. Matheus, a gente não estava falando de luz, sobre reflexão da luz, sobre como é que a luz se comporta e tudo. Sim, a gente estava falando sobre a faixa de luz, né? Quando você tem esse movimento dentro da luz do meu sistema. Porém, lembrem-se do seguinte: a luz é uma onda e o som também é uma onda. Então, as leis da reflexão não valem apenas só para a luz, valem para todo tipo de onda que for emitida em uma superfície plana, polida, com alto poder de reflexão, que no caso aí seria um espelho plano. Justamente o que ele quer descobrir na questão, tá bom? Ele falou, o som bateu em uma superfície refletora e voltou em direção àquela pessoa que estava falando, né? Voltou em relação a ela. Ele quer saber justamente de você qual é essa distância. Esse ΔS necessário para que você tenha um eco, tá bom? E aí, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão.
Então, gente, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender sobre as formas como a questão está trabalhando com você, né? Ele falou que você tem uma velocidade média de 300 km por 340 metros por segundo. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho para ter auxílio lá do nosso primeiro ano do ensino médio, né? Onde a gente lembra o seguinte, que a velocidade é igual à variação de espaço pela variação de tempo, né? Onde você tem aquele sistema ali. A velocidade que ele falou do som é de 340 metros por segundo. O espaço necessário eu quero descobrir. E ele falou que o tempo de persistência acústica, ou seja, o tempo que o som demora para ir e voltar, né? Esse tempo de persistência acústica, ida e volta, demora 0,1 segundo. Então você tem que falar e se ouvir basicamente ao mesmo tempo. Ficaria igual a 0,1. Produto do meio igual ao produto dos extremos, né? Você tem essa situação aqui, produto do meio igual ao produto dos extremos. Então eu teria que o meu espaço seria igual a 340 vezes 0,1. Ou seja, daria 34 metros. Só que 34 metros, gente, ó, quem não está prestando atenção na aula e tudo vai, amarra-se a letra D e erra a questão. Por quê? Porque o tempo de 0,1 segundo é o tempo de ida e volta. E ele quer saber a distância entre a fonte, né, a pessoa que está falando, e o obstáculo. Se é ida e volta e eu quero só a distância, então eu divido por 2. Porque aí eu tenho só a ida, né? Ah, se você gastou 10 minutos para ir e voltar, 5 minutos de ida, 5 minutos de volta. Se você percorreu 200 metros para ir e voltar, é 100 metros de ida, 100 metros de volta. Se você gastou 34 metros para ir e voltar, são 17 minutos de ida, mais 17 metros de volta, né? Então, nosso gabarito seria a letra E, tá bom? 17 metros. Aí teve uma pergunta muito interessante aqui da galera de Pajeú. Ele perguntou se o eco faz parte do princípio de deslocamento dos morcegos. Verdadeiríssimo. O morcego usa uma coisa chamada de ecolocalização. Tá bom? E quando você tem um morcego... Aqui, quando você tem um morcego, o morcego ele emite um som. Quem já viu o morcego durante a noite, ele se mexe usando uma espécie de estalo. Ele faz uma espécie de estalo, um estalozinho que o morcego produz. Aquele processo de produção de estalo, ele faz uma onda sonora que, ao bater em uma determinada superfície, faz com que você tenha esse tipo de transmissão, né? Esse tipo de transmissão aí dentro do meu sistema. E ele vai ter essa transmissão como uma ecolocalização naquele meu sistema. Vai bater na partícula e voltar, beleza? Vai bater na partícula e voltar dentro daquele meu sistema ali da questão. Então ele bate e volta ao sistema. Bacana? Então, quando você faz aqui, por exemplo, do morcego, você tem um sistema de ecolocalização, sim, para aquele meu sistema. O morcego bate em um obstáculo e volta. O som do morcego bate no obstáculo e volta, atingindo ele de novo. Aí o morcego sabe a distância que ele está do obstáculo, beleza? E aí ele consegue contornar. Só que, claro, a percepção do morcego é muito aguçada, é muito forte, tá bom? Aquela percepção do morcego ela é muito forte. Então, você tem essa volta de propagação muito rápido. O cérebro do morcego desenvolve aquela diferença rápida e consegue desviar do objeto, tá bom? Essa é a vantagem do morcego, a desvantagem é que ele enxerga muito mal, né? A gente usa isso também para profundidade. Um barco, geralmente barcos de pesquisa, eles têm um ecolocalizador aqui embaixo. Para saber se eles estão na profundidade boa, eles usam a mesma situação. Já viram em filme, que ele fica apitando, fica aquele pim, pim, e um bichinho girando, mostrando onde é que tá os obstáculos, os mísseis, né? Quando é filme militar e tudo, é justamente isso. Ele chega a um ponto de contato naquele meu sistema
e faz com que aquele som volte. E aí você consegue descobrir a profundidade em metros que o barco tá, né? Do chão, do solo ali, em relação à minha fonte de água, né? Você tá aqui dentro do oceano e tal, no mar. E aí você consegue descobrir. Então são duas informações úteis aí sobre ecolocalização, tá bom? Sonares, que a gente chama, né? Som, sonar, uma busca por som. E o morcego também, que faz um projeto de ecolocalização aí para se locomover. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final agora da nossa primeira aula, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre os fenômenos que acontecem dentro de um sistema de luz. A gente falou sobre os princípios e leis, tá bom? Primeira lei da reflexão, saber que os feixes de luz são coplanares, eles vêm do mesmo meio e voltam para o mesmo meio. Saber também que você tem o fato do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Naquele meu sistema ali. Então, essa é a segunda lei da reflexão. Falamos algumas questõezinhas e na próxima aula a gente vem para as questões mais de espelho plano mesmo, né? A gente viu só as leis, os efeitos das leis da reflexão, algumas questões baseadas nas leis. E na próxima aula a gente explica o que é uma imagem enantiomórfica, o que é esse tipo de formação de imagem em um espelho e como é que eles vão se comportar. A velocidade que uma imagem tem, por exemplo, também pode ser calculada. Bacana? Então vamos dar um intervalozinho rápido para você tomar uma água e ir ao banheiro. Já já a gente volta. Tchau!